E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast do esporte, copinha a milhão, né? A copinha seguindo, os campeonatos estaduais também. A gente vai tirar o dia para falar da Copa São Paulo, obviamente, né? Dos classificados. Assim como ontem a gente vai falar de algumas surpresas, de algumas decepções que aconteceram aos montes também. A gente vai falar rapidamente também de Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. E eu queria repercutir um pouco a coletiva do técnico Fernando Lázaro, o técnico do Corinthians, né? Porque o Corinthians perdeu dos grandes de São Paulo, né? O Corinthians foi a única equipe que perdeu. Queria repercutir um pouco, teve alguns desfalques, é importante destacar isso, né? Mas eu queria assistir com vocês, comentar um pouquinho do que o Fernando Lázaro viu desse jogo, né? Ele, obviamente, início de temporada, ele tentou tranquilizar as coisas, mas vamos tentar entender também um pouco mais. É sempre importante a gente ouvir o treinador, porque para entender contextos, né? Às vezes a gente tem uma base de alguma ideia do que pode estar acontecendo e ele explica melhor, ele detalha melhor a situação de alguns jogadores, como por exemplo do Renato Augusto, né? Então vamos tentar acompanhar rapidinho. Falar rapidamente dos resultados, né? O São Paulo perdeu do América Mineiro. Perdeu assim de virada, foi 3-1. São Paulo sai na frente e aí, cara, o jogo foi após o jogo do São Paulo no Campeonato Paulista, né? E o São Paulo jogou contra deixa eu abrir aqui contra quem foi, perdão, galera. São Paulo enfrentou o Ituano, perdão. Aqui, quem sabe faz ao vivo. São Paulo enfrentou o Ituano, fez um primeiro tempo muito bom. Já vou falar também desse jogo rapidinho, né? O segundo tempo foi ruim e a equipe profissional saiu vaiada de campo, né? Nessa partida. E o Barolo, eu acompanho muito o Barolo para quem ouve de vez em quando aqui, né? Sabe que eu sou o Barolo e pô, e aí o Barolo ele acabou o jogo, ele comentou sobre o jogo, né? Aquele ar de frustração com um pouco de decepção. E ele falou, pô, agora a gente vai ver o jogo da Copinha e amanhã a gente faz a live sobre o jogo da Copinha. Aí a noite que já tava ruim ficou ainda pior, né? Poderia ficar ainda pior e de fato ficou pior, não só pro São Paulo, como pro torcedor do Botafogo também. Botafogo perdeu do Audax, né? E também, cara, não foi um dia legal pro torcedor do Botafogo. Eu rio aqui, mas não é com ar de graça. É o famoso rir pra não chorar, né? Rir pra não chorar. Mas aqui é um Bragantino, o América, né? A gente não pode minimizar também os rivais, né? As equipes que enfrentaram tanto São Paulo quanto o Botafogo. Não dá para minimizar. Não foi qualquer equipe, tá? E mesmo se fosse, sei lá, Desportivo Brasil, não é qualquer equipe. Não tô falando. São equipes que chegaram nessa fase do mata-mata. Então não é qualquer equipe, né? Mas obviamente quando tem um pouco mais de tradição, um pouco mais de camisa, mesmo não sendo, né, a equipe profissional, você acaba minimizando um pouco, né? Colocando meio que nivelando, né? Você meio que acaba subindo o sarrafo, né? E aí você fala, pô, foi de fato uma decepção, né? O Internacional sofreu, o Ituano passou, né, do Desportivo Brasil, o Internacional, cara. O Internacional quase ficou pelo caminho, quase. Porque o goleiro do SKA fez ele as primeiras cobranças do Internacional, ele não conseguiu defender, mas ele espalmou na bola, assim, ele foi muito infeliz. Acho que foi duas cobranças. Ele espalmou para dentro do gol, né? Então, assim, não estava no dia feliz, fez algumas defesas, assim como o goleiro do Internacional também foi gigante, mas o goleiro do SK não teve, cara, ele teve a felicidade de chegar na bola, mas não o suficiente para tirar a bola. Talvez se ele tivesse conseguido efetivar essas defesas, o SK tivesse passado pelo Internacional e seria aí uma das grandes surpresas dessa rodada, né? Mas o Internacional conseguiu confirmar, passou, suou muito, mas passou. O Santos goleou o Bahia, o Santos não tomou conhecimento do Bahia. Isso aí, pode estar se desenhando, né? Uma final com rivais paulistas, hein? Tá muito longe, mas pode estar se desenhando, hein? Seria interessante. Atlético Mineiro eliminado pelo Água Santa, aí sim, cara. Esse aqui, com todo respeito ao Água Santa, esse aqui eu já vou falar. A maior surpresa, a maior decepção tá aqui.
Não esperava que isso fosse acontecer. Acho que ninguém esperava. E, de novo, com todo respeito à equipe do Água Santa, a gente sabe que a equipe da Copinha do Galo não é a equipe profissional, obviamente, super estrelada, um elenco caríssimo, mas justamente pelo aquilo que se faz no elenco profissional é que você estende a expectativa para o time de base, né? Ah, mas a equipe de base, o time de base não recebe o mesmo investimento na mesma proporção. Mas, cara, você acaba projetando, né? Infelizmente, você acaba projetando, a expectativa ela é criada e a decepção, o tamanho da decepção, ela é de acordo com o tamanho da expectativa, com a grandeza do clube, com a força da camisa, né? E por isso, essa para mim já é a maior decepção e a maior surpresa, né? O Água Santa passar pelo Atlético Mineiro. E Brachinha venceu o Hercílio Luz e o Fortaleza passou pelo Remo, né? Então, para finalizar, sobre Copinha, vamos pegar os confrontos, né? O Palmeiras vai enfrentar o Mirassol, o Floresta pega o Atlético Paranaense, Cruzeiro Esporte, jogo bom, Goiás, Novo Horizontino, América e Bragantino, também jogo bom, Ituano Internacional, Santos e Água Santa, Ibrachinha e Fortaleza, tá? Então, já vai frenético. A gente já vai ter essa rodada, né? A gente já vai ter alguns jogos aqui, os 4 primeiros jogos, depois frenético, cara, não para, os campeonatos estão a milhão, né? Vamos falar de campeonato paulista, porque mais alguns jogos para encerrar a rodada, né? O Água Santa perdeu da Ferroviária por 3-1. Red Bull Bragantino venceu o Corinthians. O jogo foi no Nabi Abichedid. O jogo foi em Bragança, mas não dá para assim, dizer que há uma certa decepção, assim, de todo mundo, por mais que você parar para pensar o São Paulo e o Palmeiras, eles empataram, não teve um início legal, mas empataram. E o Corinthians não conseguiu empatar. Então, fica assim, não digo de arte, não é decepção que eu queria usar o termo, é mais de frustração, a gente sabe que tá no começo, a gente sabe que tinha desfalque, mas podia ter buscado empate, né? E o Cássio fez uma defesa importante nesse jogo. Poderia... A vitória do Bragantino poderia ter sido ainda mais expressiva. Não fosse o Cássio, né? Não fosse o Cássio. O Corinthians sofreu bastante. O Fausto Vera saiu machucado. O Lázaro acho que vai falar sobre isso na coletiva. Vamos ver se a gente consegue pegar esse trecho. E o São Paulo empatou com o Ituano. Um jogo que eu comecei o podcast falando sobre isso. O São Paulo começou muito bem a partida, pressionando, agredindo, assustando o Ituano, mas no segundo tempo já meio que voltou aquele São Paulo do ano passado, né, com algumas decisões erradas, um jogo mais moroso, e fez o torcedor são paulino reviver um pouco do que foi o ano passado e ficar naquela de, poxa, será que esse ano vai dar para fazer algum... Eu já antecipo aqui, e pela reformulação que o São Paulo está fazendo, torcedor, ele, obviamente que ele é um apaixonado e ele espera que aconteça coisas melhores, mas pelo que o Rogério Ceni já falou na coletiva que a gente fez um podcast especial para essa coletiva do Rogério Ceni, para falar do Rogério Ceni sincerão, tudo que ele comentou, essa renovação do elenco, está muito claro que é um São Paulo que está mudando, né, o jeito de administrar o futebol, o jeito, a parte esportiva, como o Rogério quer montar esse time, ele mesmo falou que quer mudar algumas coisas. Então, eu sincero, honestamente, o torcedor não pode esperar muita coisa, até porque perguntado sobre qual que é o objetivo da temporada, o Rogério Ceni não falou em objetivos, assim, posição de tabela, em que ponto que ele espera chegar numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, ele só falou que quer ser competitivo. O São Paulo, se a gente for olhar esse objetivo do Rogério, não venceu, mas foi competitivo. Óbvio que fica a decepção, e a decepção é do tamanho da expectativa que é criada, né? É aquilo que eu acabei de falar sobre o Galo na Copinha. A decepção é do tamanho da expectativa, porque foram 40 mil torcedores pro Morumbi. E aí, se cria uma atmosfera, e pelo primeiro tempo jogado, essa atmosfera ela vai ficando mais otimista, e quando acontece o empate, a vaia vem porque a decepção ela é do tamanho da expectativa que foi criada. Há uma expectativa muito grande.
O torcedor tem que entender que esse é o ano que aparentemente esse é um ano de renovação. Então, tem que esperar que se pode esperar de um ano de renovação? Renovação. Resultados que talvez não aconteçam na mesma proporção que a expectativa que é criada, né? Enfim, vou sair do modo filosófico. Vamos ao Campeonato Paulista. O Boa Vista empatou com o Bangu. Botafogo, eu falei aqui, perdeu do Audax, né? E o Flamengo não tomou conhecimento da Portuguesa. Vitor Pereira deve estar em estado de êxtase, né? Eu fiquei naquela de, pô, a gente ouve a coletiva do VP ou a gente ouve a coletiva do Lázaro, né? Eu vou pôr a do Lázaro hoje, e o torcedor rubro-negro que me perdoe, mas eu vou colocar a coletiva do Lázaro, porque o Corinthians acabou perdendo, né? Então ficou aquela de, pô, como é que vai ser o ano do Corinthians? E eu já vi muita gente já assim, meio que, caraca, decepcionou, meio que, cara, assim, calma, não tem crise, né? Não tem crise, calma, assim, eu entendo que muita gente, muitos programas ganham audiência com isso, né? Precisa debater o que aconteceu, mas calma, né? Isso que aconteceu com o Corinthians não foi absolutamente nada. Isso que acontece com o Flamengo só demonstra o quê? Que o Flamengo, de fato, começou a sua temporada, a sua preparação mais cedo, fora o fator de ser muito mais time, né? Com todo o respeito à Portuguesa, mas não tem como. O Flamengo é muito mais time que qualquer outra equipe do Campeonato Carioca. Talvez vai bater de frente com o Fluminense. Talvez naquela questão da rivalidade haja um jogo difícil contra Vasco, contra Botafogo. Mas que o Flamengo tem um time muito melhor, isso não tem discussão. Né? Então, assim, o Vitor Pereira deve estar em estado de deve estar na cabeça dele, deve estar. Tomei a decisão certa de vir para essa equipe. Né? Deve estar muito feliz com as opções, todo o elenco que tem à disposição. E tem que comemorar mesmo, porque é um início bastante promissor. Obviamente que a gente vai ver o resultado na sequência, né? Mas o Roger Guedes, eu vi uma chamada em algum site do Roger Guedes falando que o ambiente está muito melhor, né? Já rolando umas alfinetadas, né? Tem jeito. Futebol é assim mesmo, né? Vamos para a coletiva do Fernando Lázaro. A gente agilizar o máximo que der aqui pra gente ver se consegue ouvir tudo. Não sei se eu vou ouvir tudo. Tá ficando muito cansativo, né? A do Rogério Ceni, a do Abel que a gente ouviu ontem, tá ficando bem cansativo. Vamos ouvir pelo menos o começo, onde a galera pergunta as coisas mais urgentes, né? A questão dos desfalques, da lesão do Fausto Vera e aí vai. Então vamos ver o comecinho. Tá em velocidade, né? Coloquei já, deixei no ponto certo. Um pouco acelerado. Então peço perdão aí se você achar que tá muito rápido pra gente tentar agilizar aqui. Vamos embora. Boa noite, Lázaro. Antes de fazer a pergunta, você quer fazer uma análise do jogo? Pode ser. Boa noite a todos. Boa noite, Salazar. Vamos lá. Uma partida, em primeiro lugar, contra um grande adversário, enfim, uma equipe de primeira divisão. Sabíamos da dificuldade, qualidade do adversário. No início de temporada, um jogo de alto nível com exigência grande. Segundo, não começamos bem o jogo. Tivemos dificuldade no início de jogo para propor a nossa ideia de jogo, alguns erros, enfim, isso foi nos enervando um pouco e tirando a nossa melhor condição, e o nosso adversário foi se aproveitando e crescendo no jogo e controlou melhor o jogo na primeira etapa como um todo, enfim, foi superior em linhas gerais durante a partida, mereceu o resultado, enfim. Mas a equipe foi crescendo ao longo do jogo, conseguiu no segundo tempo equilibrar melhor as ações, ficar melhor com a bola e buscar construir. É claro que nesse momento de temporada, a gente iniciando o trabalho e sabe que faz parte dessa primeira etapa, é um crescimento que vai ter natural, e a partir do momento que você precisa no jogo dar algo a mais e buscar uma situação adversa, é o momento que você ainda não está nesse momento físico para conseguir sobrepor o adversário nesse quesito, aliado a outros detalhes, enfim, que a gente vai abordando, mas algumas ausências, enfim, vai tirando essa melhor condição de buscar, nesse momento de necessidade do jogo, ter algo a mais, ter opções a mais, enfim, faz parte, não é isso, o adversário jogou bem, mereceu, e nós estamos numa etapa de início de trabalho e sabemos que vão crescer ao longo da competição. Minha pergunta vai... Algumas coisas que ele destacou, né, só para, antes de mais nada, né, canal oficial do Corinthians TV, então, assim, quiser acompanhar na íntegra, né, um pouco menos de velocidade, né, que eu acelerei um pouco aqui, vai lá no canal do Corinthians, procura a coletiva do Lázaro, né, e, bom, primeira coisa, assim, que ele destacou alguns pontos importantes.
E um deles também é muito relevante para eu chegar aqui e falar, cara, não é motivo para crise, não tem desespero, que é o fato do Corinthians ter enfrentado o Red Bull Bragantino, fora de casa. Então, assim, muito quente Bragança, tem esse fator. Óbvio, isso não é desculpa, não é desculpa. Todo mundo teve a mesma pré-temporada? Praticamente, né? Tirando o Flamengo, praticamente sim, mas é uma equipe de primeira divisão que no ano passado teve uma temporada ruim, mas não é uma equipe a ser desprezada. O Arthur, do Red Bull Bragantino, ele tomou conta do jogo. Ele assim, um cara muito... eu não cheguei a falar, mas ele recebeu proposta para sair do Bragantino, proposta milionária, ele não quis sair pela questão da visibilidade. Era um propósito do futebol árabe, se eu não me engano. Não quis sair, porque aqui é competitivo e tem visibilidade. Então, se ele almeja, de repente, ir para um segundo, até pelo que o Scarpa fez essa temporada, eu acho que o Scarpa abriu esperança para muita gente de, cara, se acabar o contrato, eu tiver o passe nas minhas mãos, eu posso buscar um clube de menores, de uma segunda prateleira na Europa. Né? Eu posso chamar a atenção do novo treinador da seleção brasileira, se for um treinador que vai olhar mais para o futebol brasileiro. Então, quis ficar, né? É um baita jogador. Então, esse eu acho que é um ponto muito relevante em relação ao adversário que o Corinthians se enfrentou, de pegar um Red Bull Bragantino que está adaptado àquela região, que é uma região muito quente, então, região de Bragança. Então tem esse ponto, ele cita a questão da parte física, ele não fala isso com todas as letras, mas fica claro que o Corinthians fisicamente ainda não está nas suas melhores condições, tanto que ele fala assim, pô, fisicamente a gente não está numa condição de ainda se sobrepor ao adversário na parte física e tentar alguma coisa diferente no jogo. Questão de desfalques também, né? Então não tivemos tantas opções para de repente colocar e tentar mudar alguma coisa no jogo. Então, o Corinthians começou, o Red Bull Bragantino, como o próprio Lázaro falou, foi melhor no Corinthians em praticamente a partida inteira, em todos os setores. Né? No físico, no técnico, no tático, quando eu falo opções táticas, né? De você ter peças no elenco para poder mudar o jogo. Então, eu acho que foi isso mesmo. Assim, o Lázaro fez uma leitura correta da partida. O Bragantino mereceu sair vencedor porque jogou mais, né? Foi melhor que o Corinthians, estava mais preparado para essa partida. Nesse sentido que você falou das ausências, o Corinthians teve dificuldades no jogo, como você relatou, o Cássio acabou sendo o grande destaque e chama a atenção que você fez apenas 2 substituições, sem contar a do Fausto, porque o Fausto foi uma lesão, né? Você acabou fazendo só 2 e teve 9 desfalques. Analisando tudo isso, fica difícil imaginar um Corinthians brigando por objetivos grandes sem a chegada de mais reforços para você? Não, na verdade, tivemos essas ausências, muitas delas, né, de última hora e pontuais, por circunstâncias diversas ali, que já vamos ao longo da semana começar a ter alguns atletas sendo reintegrados para um próximo jogo, então já não devemos ter essa dificuldade no próximo jogo. É uma coisa que naturalmente já vai retomar e essas opções não vão faltar. E é claro que a gente sabia na construção e na ideia de montagem do elenco que esse primeiro momento nós estaremos um pouco mais curtos como elenco por outras competições em paralelo, né? Então, Sul-Americano Sub-20, nos tirando 1, 2 peças, Copa São Paulo nos tirando mais 2, 3 peças, enfim, embora tivemos trazendo uma última hora mais diferente, né? Não foi o mesmo contexto dos atletas que vão estar conosco ali diretamente, trabalhando, enfim, se preparando para o jogo, tiveram que vir por uma emergência, e o retorno dessas outras peças importantes que tivemos ali por motivos diferentes de suspensão, documentação, lesão, pequeno ajuste de carga, enfim, para não correr riscos, não nos vale a qualquer custo correr algum risco agora nesse início ainda de pré-temporada, de temporada, agora terminando a pré-temporada, alguma coisa que pudesse comprometer um pouco para ter uma melhor qualidade num jogo importante de estreia, mas não nos valia esse risco para o restante da sequência. Aqui só para ressaltar, né, um grande número de desfalques que o Fernando Lázaro minimizou, disse que vai na próxima partida já muitos devem estar, já provavelmente já vai poder contar com alguns, perde alguns jogadores por conta de copinha, né, por conta de sul-americano, né, sub-20 que ele falou, são jogadores da base do Corinthians que podem integrar o elenco profissional e poderiam ser opções táticas. Agora com o Corinthians fora da copinha, alguns jogadores da base podem aí, né, ajudar o Corinthians, reforçar o elenco profissional do Corinthians, então deve minimizar, né, essa questão da atuação um pouco apática, de você ter opções e buscar alternativas no elenco.
para a próxima partida, como o próprio Lázaro cita, já dá para projetar que vai ser melhor. Eu não digo que vai ser um Corinthians que vai jogar melhor. Eu não acho que o Corinthians ainda vai jogar melhor. Porque, como ele cita, alguns jogadores estão fora por lesão ou por questão de condicionamento físico mesmo, de correr o risco de alguma lesão. Então, talvez os principais jogadores, eu não sei se, por exemplo, o Renato Augusto e o Yuri Alberto vão estar disponíveis. Eu acho que ainda não. Então, enquanto esses caras não voltarem, e mesmo eles voltando agora, se eles conseguirem jogar o próximo jogo já, eles não vão estar, cara, eu acho que não vão estar nem no seu 70% ainda. Então não vai ser algo que o Corinthians vai ter uma disparidade técnica, né? Vai sofrer como todas as outras equipes vão sofrer, como o São Paulo sofreu, como o Palmeiras sofreu, como o próprio Santos sofreu. O Santos venceu, mas o Santos sofreu também. Então todo mundo vai sofrer, tirando o Flamengo que começou o planejamento da temporada mais cedo. Todos os outros vão ter esse início mais moroso, um pouco mais devagar, e vai ter que fazer as suas experiências e buscar opções no elenco. Boa noite, Fernando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saída do Fausto Vera, o que mudou taticamente, ocasionalmente, possivelmente, né, por uma lesão, e queria que você desse um parecer, se você puder, sobre como está a situação dele. Tá, boa noite, Gabriel. Na verdade, a lesão do Fausto ali na parte final do primeiro tempo, né? E ainda não temos claramente o que é a lesão. Foi um pisão que ele virou o pé ali na disputa de bola, enfim, uma questão que não parece mais grave, mas vamos ter aí no início da semana uma clareza do que foi. E aí essa mudança assim inesperada, no momento que você já está se preparando para um intervalo, enfim, para um ajuste de posições, de funções, de ideias, fazer rápido uma mudança, o Cantillo é o substituto imediato e entrou bem no jogo. E no segundo tempo ajudou a nossa equipe nesse sentido, que a gente estava tendo dificuldade na primeira etapa, nos ajudou a ficar melhor com a bola, a ter um pouco mais de paciência com a bola. E aí, é claro, depois do resultado adverso, aí ter que buscar, a gente acabou correndo alguns riscos a mais, uma exposição em alguns momentos e uma equipe de qualidade conseguiu explorar alguns momentos de transição. Mas, repito, uma equipe que mereceu o resultado, embora o lance do Cantillo ali no gol, para mim, uma falta, uma carga nas costas, mas não justifica nada em relação ao que foi o resultado do jogo e o mérito do nosso adversário. Aqui perguntado sobre a questão do Fausto Vera, ele falou que não pareceu ter sido algo tão grave. Eu já tenho outra visão. Eu não acho que foi algo gravíssimo, né? Mas eu acho que sinalizou ser uma lesão que ele vai ficar um pouco tempo fora. Pela expressão, né? Pela forma como você vê dentro de campo. É óbvio que às vezes o jogador sente dor, você fala, caraca, né? E ele vai ficar fora muito tempo. E aí já na próxima partida o cara tá bem. Mas não sei. Sim, a gente vê várias vezes, várias lesões acontecendo. E essa me parece... E falei, o próprio Lázaro falou, pô, ele deu um pisão ali, tomou um pisão e virou o pé. Não parece algo tão grave nesse momento. E ele, pô, tá próximo, ele tem o contato, ele tem o dia a dia, né? Então ele sabe o que pode ser muito grave e o que não pode. Mas eu não acho que... Eu também acho que não é algo grave, mas assim, um pouco mais grave do que ele tentou minimizar, para não deixar o torcedor preocupado, né? Porque aqui foi mais um negócio de o torcedor não se preocupar. Mas eu acho que vai ficar um tempinho fora, assim, muito até por conta do que ele falou antes, de você minimizar um risco de lesão no início da temporada. Então, por mais que a lesão tenha sido leve e dê para voltar já em 1 ou 2 jogos, talvez fique fora 3, 4 jogos, justamente para evitar esse risco de lesão, de agravar a lesão. Fernando, boa noite. Tudo bem? Sérgio Loreto, Futebol Total. É evidente que é só o primeiro jogo, né? Mas é o Corinthians. Então, a primeira derrota, já fica o torcedor ressabiado. E hoje, a gente sabia que se você tivesse Renato Augusto, Romero, Yuri Alberto, já seria um time diferente também aqui. Por todo o cenário, por essas dificuldades que você ressaltou e pela superioridade, né, do adversário em termos de partida. Dá para dizer que dos males o menor, porque o Pedro Caixinha dizia do Cássio, é o papel dele. Mas o Cássio defendeu ali, no mínimo, 3, 4 bolas, que poderia transformar o placar, de repente, elástico, num resultado que daí seria muito mais difícil de absorver. Então, você sabendo hoje dessa dificuldade que você tem, perder para um Red Bull Bragantino, que você destaca muito forte, por 1-0, fora de casa, faz parte, vamos dizer, o trabalho tem que seguir e hoje não é nada desesperador ainda, no começo de competição? Boa noite, Sérgio. Com certeza não é nada, é um resultado que não queríamos, trabalhamos para iniciar bem a competição, enfim, tivemos ajustes para fazer nessa parte final e essas ausências obviamente fazem falta, é um outro time, mas também estamos preparando o grupo porque isso acontece ao longo da competição. É claro que no transcurso da temporada os atletas vão estar em melhor condição, claro, todos crescendo, então as ausências e a preparação de todas vai ser mais suave quando tivermos ausências que acontecem.
mas a falta desses atletas nesse momento pesou em termos de opção, enfim, em termos de precisar buscar um resultado e aí ficar dependendo. Colocamos o Wesley no jogo, entrou bem, deu dinâmica ao que esperávamos, mas aí um jogo desse peso para colocar mais jovens ali naquele momento também era uma coisa sutil para se fazer. E a preocupação nesse aspecto não, nenhuma. Agora, de início de temporada, o Cássio fez uma grande partida, é verdade, e nos manteve vivos no jogo, o jogo todo. Até na parte final tivemos uma outra oportunidade que poderíamos ter buscado empate, mesmo com uma superioridade do adversário ao longo do jogo como um todo. Mas não nos preocupa, sabemos que é uma etapa agora de início ainda de crescimento que a equipe vai ter naturalmente com a entrada de outros atletas no grupo para nos fortalecer para a sequência. Cara, aqui tem uma coisa importante que ele falou. E ele foi perguntado na primeira pergunta em relação à quantidade de substituições que ele fez. E agora ele traz esse ponto, né? Assim, de ter que ter o cuidado de você colocar uma garotada, porque tá perdendo o jogo, e você vai colocar uma galera jovem para tentar reverter o resultado, das duas uma, né? Ou eles conseguem a virada, o empate, a virada, e aí ganha muita moral, ganha muita confiança, mas se não conseguirem, e se de repente o Corinthians toma mais um, porque o Bragantino estava tomando conta do jogo, se de repente o Corinthians toma mais um, tira a confiança do garoto e desmoraliza. E o torcedor vai e alguns torcedores iam pegar no pé por alguma eventual falha. Então você vê uma sensibilidade do Lázaro nesse ponto de, cara, o Bragantino está muito bem. Eu não sei se é o momento de eu apostar numa garotada para virar o jogo, para buscar um empate, para buscar um resultado. Eu não sei se seria a melhor escolha, seria a decisão mais sábia, porque se dá certo, ele vira gênio e os jovens são exaltados como novos ídolos, como novos craques. Mas se der tudo errado, aí os caras viram imprestáveis, inúteis, e o Fernando Lázaro vira burro, né? Então, cara, eu acho que ele não tá nem preocupado com ele. Eu acho que é mais essa sensibilidade de, cara, ter um momento de você... Até porque, os mais experientes ele não pode contar. Então, cara, se eu não posso contar com os caras mais experientes que vão dar esse suporte técnico e principalmente psicológico dentro de campo, de uma garotada olhar e falar, Renato Augusto ali, né? Calma, baixa a bola, o Renato Augusto pedindo pra galera ficar calma, né? E controla a bola, segura o jogo. E não ter essa referência, fica difícil, né? Assim, é muito fácil de se perder na partida. É óbvio que se o garoto tem muita personalidade, ele vai aproveitar aquela chance para ser titular. Mas é sempre um risco, né? Então mostra uma coisa um ponto do Fernando Lázaro de... ele quer, obviamente, contar com essa galera da base, galera mais jovem. Mas ele vai ter esse cuidado de fazer essa transição de, cara, não vai ser da noite pro dia. A menos que aconteça como aconteceu com o Flamengo, né, durante a Covid, de ter que entrar com um time praticamente da base contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras não quis adiar o jogo. E ali foi circunstancial, deu tudo certo, mas foi circunstancial, né? Numa situação normal, você não vai... Inclusive foi naquele jogo que o Hugo Neneca, ou o Souza, se consagrou, né? Ele se apresentou para o mundo, parecia que ia ser um novo grande fenômeno no gol e depois acabou não vingando da forma como se esperava, né? Mas jogos assim, de repente, surgem grandes promessas, mas também pode acontecer o efeito São Paulo, né? E muitas jovens que eram grandes promessas, em virtude de resultados e temporadas ruins, acabam meio que virando vilões, viram a cara do fracasso e tem que sair do São Paulo porque não tem mais condição de reconquistar o torcedor. Então tem que ter essa sensibilidade, essa sagacidade, e o Fernando Lázaro mostra isso, né? Cara, eu vou para a última pergunta, para não ficar muito longa. Vamos ouvir só essa resposta do Lázaro e vamos fechar o podcast de hoje, que já estamos aí com meia hora. Fernando, como foi dito, o primeiro jogo, né, não dá para falar muita coisa, mas acho que você já observou alguma coisa que você, por ter sido o primeiro teste, falar assim, eu tenho que ajustar isso aqui, já sei melhor onde atacar e tal, e por mais que você tenha se preparado muito para esse momento da sua vida, né, você é ser humano. Como que foi aí o primeiro jogo oficialmente como técnico do Corinthians? Boa noite, só me fugiu o nome, Caio. Boa noite, Caio. É claro que não é o início que pensamos e trabalhamos, obviamente, a pré-temporada inteira. Sabíamos da dificuldade de vir para um jogo aqui contra o adversário. E entendo que o crescimento vai ser natural ao longo
dos próximos jogos, os atletas tendo uma fluência maior no jogo, e esses erros no começo tiraram um pouco do que a gente queria visualizar em alguns momentos da nossa forma de jogar, como você estava colocando. Então, ajustes posicionais, enfim, que a gente vai buscar ao longo do tempo para ir afinando uma forma de construir diferente, e isso leva tempo, é claro, e a gente jogo a jogo e vai aperfeiçoando, e com a naturalidade dos atletas no momento mais pleno, técnico, físico, vai ajudar muito, né, com o passar dos jogos, isso vai ajudar a encontrar os espaços, enfim, essa construção que é uma coisa mais fina, vamos dizer assim, então, para propor, para construir, para buscar essa construção, isso sofre um pouco mais nesse primeiro momento, e os espaços, enfim, como utilizar melhor os espaços, são ajustes que vão gradualmente, pouco a pouco, jogo a jogo, naturalmente ir evoluindo nesse sentido. Depois só a segunda parte... sim, aí é claro, é um mix, né? É claro que a hora que chega o primeiro jogo, um pouco de ansiedade natural, voltar a estar ali na beira do campo, né? Porque por mais ficou distante ali um período de, mesmo como interinamente, que é diferente já, naturalmente, o sentimento, mas ficou distante também, então você passa ali 8, 10 meses sem estar ali, então essa retomada, aquele ambiente, mas nada fora do normal, nada que tenha afetado a nossa atuação de alguma maneira, nada, claro. E aí, aos poucos, pouco a pouco, isso vai se tornando cada vez mais natural, e essa retomada de estar ali na beira do campo, de estar ali, a naturalidade de estar nesse patamar, desse ângulo de visão novamente do campo e tudo, já rapidamente também já não vai ter uma diferença em nada do que foi em outros momentos. Fernando, boa noite. Felipe, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse sobre a situação do Renato Augusto, a partir de qual rodada você pretende contar com ele, e se o Yuri Alberto vai estar à disposição no próximo jogo. Vamos lá, então. O Renato foi um controle, né, por ter tido durante ali, ele começou muito bem a pré-temporada e crescendo junto com o grupo, depois tivemos ali um momento de ausência, e para não correr um risco agora, a gente preferiu dar um timing a mais para ele realinhar e entrar no patamar de carga que os outros estavam, e ele já está treinando, e a possibilidade de participação no próximo jogo existe já do Renato, então não é uma coisa que vai levar tanto tempo, vai ser uma curva gradual de participação dele na sequência. Já existe a possibilidade, já deve treinar normalmente com o grupo amanhã, e aí o quanto ser utilizado a gente vai crescendo jogo a jogo. E o Yuri também foi uma dor no tornozelo, enfim, uma torção que ele teve ali num dos treinamentos, e estava incomodando um pouco mais, mas também já está retomando, e já existe também a possibilidade de participação dele no próximo jogo. Então são atletas que a gente vai, é claro, e como eu coloquei antes, não temos que, por conta desse primeiro momento, apressar algum processo para correr um risco maior, não queremos isso, entendemos que é o momento da temporada, enfim, e nós vamos ter muitos jogos em sequência, então às vezes apressar uma etapa, você corre o risco de perder um atleta por mais jogos, não estamos pensando dessa forma, mas com segurança já vão estar sendo integrados aí provavelmente para o próximo jogo, fora os outros retornos, que aí eram por questões pontuais, que aí já estão automaticamente, Romero, Adson, o Matheus, enfim, outros atletas retornando conosco. Fernando? Só uma pergunta, acabei emendando, né? Porque a anterior já, ele falou mesmo, praticamente a mesma coisa, de consequência, o time ganha ritmo, encontra mais espaço e tudo mais. Essa última foi boa em relação à volta do Renato Augusto e do Yuri Alberto, né? Aparentemente, devem estar em melhores condições. O Renato Augusto foi mais, pelo que falou o Fernando Lázaro, foi mais uma questão de ritmo, né? Porque ele não esteve presente ao longo de toda a pré-temporada, então alguns outros atletas estavam mais bem condicionados do que ele, e o Yuri Alberto sentiu uma torção em um dos treinos e está retomando agora, aparentemente, né? Agora não, mas não sei quanto tempo. Então ele está também... Na questão física, ele está atrás dos outros. Devem aparecer já no próximo jogo, segundo o Lázaro, para atuar alguns minutos. É sempre importante atuar alguns minutos. O Abel Ferreira falou isso na coletiva dele, de muitos jogadores ficaram fora, não só... A gente está voltando agora, então teve o período de férias, e teve gente que ficou mais tempo ainda por causa de lesão. Então essa galera que está voltando, obviamente que não vai ser levado ao limite, não vai ser tão estressado, mas já devem começar a entrar alguns minutos para ganhar ritmo de jogo, e com isso o Corinthians ir evoluindo, tá? Gente, eu vou fechar por aqui, tá muito perto do fim da coletiva, mas vou encerrar por hoje. Quanto tempo temos? Já estamos com 34, né? Pô, vamos ver se a gente ouve até o final, então, e aí eu falo tudo no final, então vamos parar o vídeo para tentar encurtar, vamos até o fim.
Siqueira, Rádio Crack Neto. Queria te perguntar sobre o esquema de jogo, né? O Corinthians está meio acostumado no 4-3-3, né? Com aqueles 2 pontos, até ajudando no sistema defensivo. O 4-4-2 é um esquema seu de preferência ou isso pode mudar durante a temporada, dependendo também da característica do jogador? Tá, boa noite, Juan. Não é um esquema meu de preferência, é um esquema que eu vejo que cabe com a característica de atletas que nós temos, enfim. E nós já temos uma estrutura de um 4-3-3 que também trabalhamos na pré-temporada, que é uma coisa, como você colocou, que o clube já está mais acostumado a ter nos últimos anos, na temporada anterior, e é uma situação que a gente quis nessa pré-temporada estimular uma outra alternativa, vendo um potencial de atletas para esse sistema, e é onde a gente está buscando essa melhor sintonia, esse ajuste mais fino, que vai acontecer com o tempo, naturalmente, para crescer dentro desse sistema que pode potencializar muito a característica dos nossos atletas. Uma retomada para o 4-3-3 a gente acabou fazendo até numa última parte do jogo, abrindo o Juliano de um lado, com o Wesley, deixando o Roger ali. Então isso já é uma coisa mais natural, que os atletas já têm isso bem absorvidos, então essas mudanças a gente vai fazer ao longo da temporada, de acordo com a característica dos nossos atletas à disposição, de adversário, coisas de estratégia de jogo, isso faz parte, e ter essa segunda opção mais bem definida é o que a gente está buscando para poder ter essas opções aí ao longo, no transcurso de uma temporada. Fernando Lázaro, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. Parabéns pela estreia, apesar do resultado não ter sido positivo. A questão da armação, né? O time tinha uma lacuna, eu sentia no meio campo, né? O Júnior Moraes e o Roger Guedes muitas vezes vindo buscar a bola no meio porque não tinha uma armação, né? Você sentia essa deficiência na criação da bola chegar no setor ofensivo? Boa noite, Gustavo. Na verdade, eu acho que isso foi mais consequência do que a gente não estava conseguindo, num primeiro momento, fazer essa bola chegar mais limpa de trás e de pé em pé. E tivemos um pouco de dificuldade nessa primeira saída e construção nossa. E aí, é claro, a bola começa a não chegar lá e é natural dos atletas quererem vir e a gente tentando ajustes para que eles venham participar, dar uma opção a mais para ter uma possibilidade de evolução no campo. Então, eu acho que isso foi mais uma consequência, né, que o jogo foi trazendo pela dificuldade nessa primeira construção nossa. Obrigada, Fernando, e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Bom, só para fechar, né? Falou do esquema, tal, também do próprio jogo mesmo, a dificuldade, né, do meio-campo, da bola chegar para o ataque, dessa transição para o ataque, circunstâncias do próprio jogo, e o esquema tático aparentemente não vai ser fixo, né? Ele vai buscar opções táticas diferentes para tentar, né, em virtude da temporada longa, para ter, em virtude dos adversários, né? Ele ter opções, recursos para mudar o caminho aí, o destino de uma partida. Então é isso, cara. Assim, eu acho que o que fica mais evidente é o início de temporada mesmo, que é complicado, sempre um pouco moroso, né? O processo leva um pouco mais de tempo. Mas tem pré-temporada. Faz parte, né? Não é todo mundo que consegue fazer a mesma pré-temporada, como ele mesmo destacou. O Yuri Alberto e o Renato Augusto tiveram que ficar fora um período. Então, para chegar agora e já atuar, era um risco desnecessário a essa altura. Então acho que com o tempo deve evoluir, mas como fala um repórter, né? É início de temporada, todo mundo entende, mas é o Corinthians. Então a cobrança, obviamente, assim como eu falei de São Paulo, a cobrança ela vai ser do tamanho da expectativa que é criada. À medida que esses grandes craques vão retornando, mesmo que não 100%, a expectativa aumenta, né? E a cobrança vai acontecer no mesmo nível do tamanho da expectativa que é criada, né? Então, gente, é isso. Por hoje eu vou encerrar. Conseguimos ver tudo aí. Já estamos com um pouquinho mais de quase 40 minutos de podcast. Vou fechar por hoje. A gente vai seguir acompanhando Copinha, estaduais. Deixo o meu convite aberto. Eu estou passando só por Paulista e Carioca, porque a gente está tentando mudar um pouco o formato agora. Ouvir um pouco mais de coletivas. Mas fica o convite aberto, cara. Quiser que eu falo do seu estadual, do seu clube de coração, vamos repercutir a coletiva do técnico do seu clube, só falar, cara, a gente busca um espaço, a gente tenta fazer, vamos tentar fazer acontecer e tentar, né, ouvir todo mundo, né, ouvir todo mundo e falar sobre todo mundo, tá? É humanamente possível, mas a gente vai tentando, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tentando aí melhorar o formato, tá bom? Gente, valeu demais. Finalizo por hoje. Ótima semana para todo mundo. Forte abraço e até amanhã. Tchau.